requeriu produção de sustentação oral quando o julgamento do processo 43.927, de relatoria do ministro Bruno Dantas. Trata os autos da prestação de conta do Fundo Constitucional do DF, exercício 2011. Com a palavra o relator para apresentar resumo do seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador-geral, senhores ministros. Da mesma forma como o item anterior da pauta, presidente, o relatório foi previamente disponibilizado, pelo que eu peço a Vossa Excelência que ouça o advogado e o Ministério Público, se eu poderia ser dispensado da leitura. Doutor Proencio. De acordo, Excelência. Plenário, Ministério Público. Então, com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, subia o elevador com o relator e comentei com Sua Excelência que o prazo de 15 dias seria exíguo. Me passou o senhor relator falando aqui, agora há pouco, que daria o prazo de 7 dias. Senhor presidente, mas não venha, eu não posso, nessa fase, me manifestar sobre o voto, mas o prazo é muito exíguo, senhor relator. Mais uma vez, repito, o prazo é muito exíguo. Agradeço e cumprimento o prazo constante de 15 dias. Presidente, eu só queria saber se o que ele considera exíguo é o de 7 ou de 15. Os dois são muito exíguos, senhor presidente. Máximo vem. Cumprimento o doutor Marcelo e saúdo todos os advogados presentes, senhor presidente. Bom, está com a palavra o doutor Marcelo Cama Proença Fernandes para produzir sustentação oral em nome do Distrito Federal, informando que falará por uma única vez, sem a parte por 10 minutos. Eminente senhor presidente, eminentes ministros aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, doutor Lucas Rocha Furtado, a quem estendo especial cumprimento, nosso querido professor na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Sempre uma honra me dirigir também a Vossa Excelência. Cuide-se aqui, Excelências, de um processo de tomada de contas anual do Fundo Constitucional do Distrito Federal relativo ao ano de 2011. Após uma série de questões levantadas e examinadas no âmbito da auditoria, remanesce, na perspectiva do Distrito Federal, do interesse do Distrito Federal, um ponto específico que diz respeito à cessão dos agentes de segurança do Distrito Federal, policiais e bombeiros militares, para outros órgãos, sejam órgãos do próprio Distrito Federal, seja para a União ou para outros entes federados. O encaminhamento da unidade técnica competente, encampado pelo Ministério Público, consiste na necessidade de retorno desses agentes de segurança ou, quando menos, no ressarcimento do Fundo Constitucional, que é quem custeia a remuneração desses profissionais. Então, houve um acórdão da primeira Câmara determinando que fossem adotadas as providências correlatas. Foram apresentadas manifestações pelas variadas corporações, inclusive pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal a propósito desse tema, e a questão volta agora ao plenário para a conclusão daquilo que se consta dos autos e da auditoria. Cuida-se, Excelências, evidentemente, de uma questão tormentosa. O que fazer com centenas de policiais e bombeiros que são cedidos para outros órgãos? São cedidos para a União, para a Procuradoria-Geral da República, são cedidos para órgãos do Distrito Federal, são cedidos, inclusive, para o Congresso Nacional e até para outros entes federados. O que fazer com esses servidores? Devem permanecer cedidos, devem retornar às suas corporações, o Fundo Constitucional do DF deve ser ressarcido em função da remuneração que é paga a esses servidores. Como fazer com essa situação que é tormentosa e por que é tormentosa? Há situações em que nos parece claro que não poderia haver a cessão ou que, caso houvesse, deveria haver o imediato ressarcimento. Policial militar do Distrito Federal, um bombeiro militar do Distrito Federal, custeado com recurso do fundo, cedido para um outro estado da federação, ou mesmo para a União, deveria, evidentemente, retornar ao desempenho de suas funções ou, então, ser o Fundo Constitucional ressarcido.
Há, no entanto, situações um pouco mais delicadas, limítrofes, mais complexas, como apontou o próprio Ministério Público no seu parecer. Situação em que militares são destacados para a segurança do governador do Distrito Federal, da segurança do vice-governador do Distrito Federal, bombeiros militares destacados para a defesa civil, delegados de polícia destacados para a atividade penitenciária, para o translado de presos. Essas são situações onde há, indiscutivelmente, o desempenho de funções de segurança no interesse do Distrito Federal e no interesse da população local. Isso é indiscutível. Tudo isso, Excelências, para dizer e concluir que, efetivamente, é uma discussão complexa, tormentosa e que requer uma análise bastante cuidadosa. O fato é que o escopo do Fundo Constitucional do Distrito Federal, pela sua própria natureza e pelo estatuto jurídico inscrito na Carta da República, dá margem a dúvidas, dá margem a situações ambíguas, como são os casos que eu acabei de relatar. Nós estamos na capital da República, temos representações diplomáticas aqui, temos representações da União aqui, temos o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, temos também o Tribunal de Contas da União aqui. Muitas vezes, integrantes dessas corporações precisam ser cedidos à União para que efetivem a segurança do local. Isso é o desempenho de uma atividade de segurança pública. Em outros casos, como a cessão de um policial militar para um integrante do Congresso Nacional ou para um outro Estado da Federação, nos parece mais clara a impossibilidade. De toda sorte, é inegável, é indiscutível que o Distrito Federal, como qualquer ente federado brasileiro, atravessa um problema de segurança pública. E quando se examina a ausência de centenas de policiais ou de bombeiros, porque estão cedidos para variadas funções, por mais legítimas que elas sejam, isso causa, sim, preocupação, isso causa, sim, perplexidade. Ainda que exista uma portaria no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão tratando dessa temática, mesmo as legítimas hipóteses ali previstas, que já foram inclusive defendidas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, mesmo elas podem causar dificuldade de compreensão sobre as perspectivas jurídica, sociológica e política de por que esses profissionais não estão desempenhando suas funções precípuas de policiamento, defesa e proteção da população do Distrito Federal. Então, essas breves razões trazidas pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal servem o seguinte propósito, Excelências. O Distrito Federal reconhece o problema, admite a existência do problema e entende e está à disposição do tribunal para encaminhar uma solução, à disposição do plenário, do eminente relator e do Ministério Público, para o encaminhamento de uma solução que permita o retorno desses militares ao exercício de suas atividades, ou, quando menos, o ressarcimento do Fundo Constitucional para que os valores ali consignados sejam efetivamente utilizados de acordo com a sua destinação constitucional. O que preocupa um pouco o Distrito Federal é que, dada a ambiguidade e a insegurança que cercam essa situação, haja a determinação de um ressarcimento olhando para o passado, como outras vezes já aconteceu legitimamente no âmbito do tribunal. Então, os pleitos aqui, Excelências, para além do mérito da questão que sabemos, sábia e tecnicamente será examinada pelo tribunal e o Distrito Federal encampará a deliberação que for tomada e a deliberação que for adotada por esse acolhendo a Corte de Contas, porque, reconheça-se, a situação é efetivamente complexa e demanda uma solução. Mas são dois pontos que se gostaria de sensibilizar os integrantes do colegiado. O primeiro deles, um olhar para o passado. Militares cedidos para o governador do Distrito Federal para sua segurança pessoal, militares cedidos para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, militares cedidos para a defesa civil. Será necessário efetivamente o ressarcimento do Fundo Constitucional nessa grave crise fiscal que atravessa esse ente distrital e de resto, todos os outros entes federados? Então, é preciso que se afaste a necessidade de ressarcimento, ou, quando menos, como muitas vezes já fez o tribunal, de forma muito prudente, muito sábia, abra-se um processo para que se examine a questão com o apoio da unidade técnica, uma reavaliação da unidade técnica e do Ministério Público. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aproveitando a fala do ilustre representante do Ministério Público, e eu já me preparava para fazer esse pedido, é que se outorgue um prazo razoável para que as determinações emanadas do tribunal sejam integralmente e adequadamente acolhidas. Então,
a sustentação oral apresentada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem um triplo escopo. Primeiro, reconhece o problema e se propõe a solucioná-lo, auxiliando o Tribunal de Contas naquilo que for necessário. Segundo, pede-se que lance um olhar de razoabilidade e proporcionalidade para o que já passou, porque era uma situação discutível, duvidosa e de incerteza jurídica. E terceiro, independentemente da deliberação que se adote nessa tarde, nessa sessão, é fundamental que o tribunal outorgue um prazo razoável para que as medidas sejam adotadas. Por exemplo, se decidir que tem que voltar todo mundo, nós estamos falando de muitos e muitos integrantes. É necessário uma reorganização administrativa importante. As medidas operacionais envolvidas não são de pequeno porte. Então, é fundamental que isso seja feito com tranquilidade, com prudência, para evitar esses problemas. Então, o prazo necessário, eu ouvi a conversa de 7, 15, enfim, tem que ser um prazo dilatado para que as coisas sejam corrigidas adequadamente. Em uma semana, professor Lucas Rocha Furtado, não vai ser possível, definitivamente. Então, são essas as considerações que se levam ao conhecimento do tribunal, agradecendo uma vez mais a oportunidade de nos manifestarmos aqui. Muito obrigado, uma boa tarde. Está com a palavra o ministro Bruno Dantas para apresentar resumo do seu voto e minuta de acordo. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o doutor Marcelo Proença pela brilhante, sempre brilhante sustentação oral. Cuidam os autos de prestação de contas encaminhada pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. Referidas contas foram apreciadas pela regularidade com ressalva nos termos do Acórdão 1047/2014 da Primeira Câmara. Nessa etapa processual, avalia-se expediente encaminhado pela Polícia Militar do Distrito Federal, PMDF, suscitando dúvidas sobre a necessidade de ressarcimento aos cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal da remuneração de servidores cedidos a outros órgãos e instituições da administração pública. Sobre essa questão, a Secretaria Especializada, em suas duas manifestações nos autos, posiciona-se no sentido de que o gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal deve adotar medidas visando o ressarcimento. Portanto, apenas nesse ponto eu já gostaria de destacar a unidade instrutora não examinou o tema pela primeira vez. Por duas ocasiões, a Secretaria Especializada já disse e já se posicionou no sentido de que esses valores correspondentes à remuneração dos servidores devem ser, sim, ressarcidos aos cofres do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Quando, evidentemente, esses servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não estejam lotados e em exercício na estrutura orgânica desses três órgãos, excetuadas apenas, e essa foi a análise da Secretaria Especializada, excetuadas apenas os servidores que foram cedidos à Secretaria Extraordinária de Segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça e Cidadania, para ocuparem funções comissionadas de grandes eventos, as chamadas FCGE, de caráter provisório e que foram extintas em 31 de julho de 2017 por força do artigo 7º da Lei 13.020 de 2014. Passo, senhores ministros, senhor procurador-geral, ao exame do mérito. O Fundo Constitucional do Distrito Federal encontra-se previsto no artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Segundo esse dispositivo, compete à União, e não parece haver qualquer sombra de dúvida sobre a dicção constitucional, abro aspas, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Fecho aspas e prossigo eu. O FCDS foi legalmente instituído nos termos da Lei 10.633 de 2002, cujo artigo 1º estabelece que se cuida ali de um fundo de natureza contábil com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e educação, fecho aspas. Com efeito, o Tribunal de Contas da União já se pronunciou sobre a natureza e a destinação dos recursos do FCDF em outras oportunidades, a exemplo do Acórdão 2433-2013 deste plenário, ocasião em que o nobre ministro Benjamin Zinler se manifestou nos seguintes termos, e aqui eu abro aspas para transcrever a manifestação de Sua Excelência, o relator daquele processo. Logo, restam claros, a meu ver, os limites impostos pela lei para a aplicação dos recursos pertencentes ao FCDF. E aí elenca o ministro Benjamin. Primeiro, organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do DF. E segundo, assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e educação. Prossegue Sua Excelência. A dedução de que o texto constitucional, ao atribuir à União competência para prestar assistência financeira ao DF, para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, quis dar ao legislador liberdade para aportar recursos do FCDF no custeio de despesas relacionadas a outras áreas de segurança pública que não aquelas expressamente previstas, refoge ao que foi estabelecido na lei. Isso foi destacado pelo ministro Benjamin nesse acórdão de 2013. E não há falar, prossegue o ministro Benjamin Zinler, em qualquer inconstitucionalidade da lei em questão. Cabe tão somente à lei dispor sobre este ou aquele serviço público e os limites quantitativos e qualitativos de sua aplicação. Fecho aspas e prossigo. De fato, é imperativo reconhecer que os recursos do FCDF encontram-se afetos a uma finalidade específica, restrita, senhores ministros, qual seja custear e manter os 3 órgãos de segurança pública elencados na Lei 10.633 de 2002. Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Bem assim, residualmente, assistir financeiramente o Serviço Público de Saúde e Educação dessa unidade federativa. Logo, não se afigura adequado permitir que os servidores ligados à Polícia Militar do DF, à Polícia Civil do DF, ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, cujas remunerações são custeadas pelo Fundo Constitucional, sejam cedidos a outros órgãos e instituições da administração pública e permaneçam sendo remunerados às expensas do Fundo Constitucional, ainda que sua função no âmbito do cessionário seja considerada de natureza policial, como aqui foi declinado na tribuna. A natureza da atividade exercida pelo servidor cedido não é relevante para essa questão, segundo o meu entendimento. Ademais, a unidade instrutora foi precisa ao rememorar que a gestão dos fundos especiais, como é o caso do Fundo Constitucional do DF, é regulado pela Lei 4.320 de 64, cujo artigo 71 esclarece que os recursos desses fundos se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Da mesma forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 8º, parágrafo único, impõe, abro aspas, os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, fecho aspas. Na mesma linha, é o Decreto 93872, de 86, que, em seu artigo 77, estatui que, abro aspas, não será permitida a utilização de recursos vinculados a fundo especial para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços determinados, fecho aspas. Por aí se vê que o pagamento da remuneração de servidores da Polícia Militar do DF, da Polícia Civil do DF ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF, com recursos do Fundo Constitucional, somente se justifica na medida em que esses servidores estejam efetivamente contribuindo para a organização e manutenção dos serviços dessas entidades, o que não é o caso dos servidores que estejam cedidos. Daí a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 1047 de 2014, da primeira Câmara, mencionado da tribuna, e que diz textualmente o seguinte, eu leio apenas para os ministros que não participam da primeira Câmara e, portanto, eventualmente não tenham conhecimento. Diz o item 1.7, determinar ao gestor do Fundo Constitucional do Distrito Federal
que informe no próximo relatório de gestão as medidas adotadas e os resultados alcançados para resolver a situação dos servidores cedidos a outros órgãos e entidades públicos, inclusive ao governo do Distrito Federal, sem o ressarcimento da remuneração respectiva aos cofres do Fundo Constitucional do DF, tais como a inscrição dos cessionários no CADIM e a suspensão do pagamento da remuneração dos servidores policiais civis cedidos e já notificados, sem que haja o reembolso mensal da remuneração pelo órgão cessionário. Fecho aspas, porque aqui encerra o item 1.7 do Acórdão 1047 de 2014 da Primeira Câmara. Observem, senhores ministros, que foram excetuados do sobredito regramento apenas as sessões de servidores para a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, para ocuparem funções comissionadas de grandes eventos. Isso porque o artigo 2º, parágrafo 3º daquela norma, portanto, uma lei federal, estipulou, abro aspas, que o ônus da remuneração do cargo efetivo do servidor público ou soldo do militar designado para exercer essa função comissionada nos grandes eventos permanecerá sob a responsabilidade do órgão ou entidade de origem, competindo ao Ministério da Justiça somente o pagamento da função comissionada. Fecho aspas. Referida exceção foi reconhecida pelo TCU nos termos do Acórdão 4586 de 2015 da Primeira Câmara. Portanto, nós estamos falando aqui de previsão legal, não de ato meramente administrativo, como os atos de cessão de servidores. No entanto, e aqui nós chegamos ao ponto mais sensível e mais delicado da proposta que apresentarei, passados 3 anos, senhores ministros, senhor procurador-geral, a realidade demonstrou que a determinação veiculada no Acórdão 1047 de 2014 da Primeira Câmara não foi efetivada. Mais do que isso, conforme explicita a análise apresentada pelo Ministério Público de Contas, e aqui eu não posso deixar de cumprimentar o trabalho que foi feito com competência pelo procurador Marinos Marsico, e aqui endossada pelo nobre procurador-geral, doutor Lucas Rocha Furtado, a ferramenta do ressarcimento mostra-se insuficiente para a solução das questões envolvendo o uso dos recursos do FCDF. Senão vejamos, e aqui eu me aproprio do argumento do Ministério Público de Contas. Conforme bem destacou o doutor Marinos, em meados de 2015, notem os senhores ministros, eu não estou sequer falando ainda de dados atualizados de 2017, que podem ser maiores. Mas em meados de 2015, apenas na Polícia Militar, também não estou falando de Polícia Civil e nem de Corpo de Bombeiros do DF, havia 710 policiais militares cedidos a outros órgãos ou entidades. Eu tomei o cuidado, senhores ministros, de pedir à minha assessoria um levantamento que foi feito pelo IBGE, uma pesquisa de informações básicas estaduais, e esse relatório do IBGE me mostrou que, em 2014, o efetivo total da Polícia Militar do Distrito Federal era de 14.345 homens. Portanto, se nós falamos de 710 servidores afastados, nós estamos falando de mais de 5% do efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal trabalhando em gabinetes. Essa é uma situação gravíssima. Se o Distrito Federal vivesse um céu de brigadeiro de segurança pública, essa questão já seria grave. Mas quando nós nos deparamos com uma situação gravíssima, vexatória para uma capital da República, de homicídios, de roubos, de furtos, de estupros e de uma gama de crimes praticados todos os dias nas ruas, tanto do plano piloto quanto de todas as cidades satélites, eu penso que essa situação, narrada pelo eminente procurador Marinos Marsico, merece uma especial atenção de todos nós. Uma redução de tal magnitude no número de servidores à disposição daquele órgão ocasiona sério impacto nas ações de segurança pública adotadas no Distrito Federal, sendo inequívoco que, quando se discute segurança pública,
as ações encontram-se intrinsecamente dependentes do efetivo total à disposição das corporações mantidas pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal. E aqui eu estou falando da PM, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Além disso, não é demais frisar que, não por acaso, o Distrito Federal foi contemplado constitucionalmente com um fundo especificamente destinado a compensar as extraordinárias demandas financeiras nas áreas de segurança pública, saúde e educação, porquanto abriga a sede do governo federal, bem assim embaixadas e organismos nacionais e internacionais. Portanto, eu não desconheço e não ignoro e tampouco minimizo aquilo que foi mencionado aqui com competência pelo Dr. Marcelo Proença, aqui da tribuna. Porém, é importante que nós observemos que houve um reforço de caixa do Distrito Federal exatamente para dar cabo dessa despesa extraordinária que se apresenta. Portanto, isso só fortalece a importância do argumento de que os recursos do Fundo Constitucional sejam integralmente alocados dentro do escopo que lhe foi legalmente delineado. Colocado o tema nessa dicção, fica evidente que o mero ressarcimento aos cofres do Fundo Constitucional da remuneração dos servidores cedidos seria insuficiente para reparar os efeitos deletérios da cessão indiscriminada a outros órgãos e entidades públicas. Não há dúvida de que o esvaziamento dos quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar tem ocasionado dificuldades no planejamento e execução de políticas de segurança no âmbito do DF, obstáculos que somente podem ser superados mediante integral disponibilização dos quadros de servidores dessas corporações. Quero dizer com isso que, isoladamente, o ressarcimento da remuneração dos cedidos não é medida que se preste a reparar os impactos negativos ocasionados pela significativa redução do número de servidores, o que, em última instância, representa severo desvirtuamento da natureza legalmente atribuída ao Fundo Constitucional e impede que o Fundo cumpra o seu desiderato constitucional. Eu diria, senhores ministros, senhor Procurador-Geral, fazendo uma analogia grosseira, que seria o equivalente a considerarmos que o Distrito Federal é uma empresa de locação de mão de obra, porque o Distrito Federal faz o concurso público, recebe uma dotação orçamentária específica do governo federal para remunerar esses servidores, cede esses servidores e aí precisa ser feito o ressarcimento, como se o Fundo Constitucional servisse para custear o capital de giro do Distrito Federal. E, evidentemente, não é essa a finalidade, e o Tribunal de Contas da União, como fiscal da boa gestão e da boa aplicação dos recursos públicos, não pode, de maneira alguma, compactuar com isso. Nessas condições, entendo que as seções de servidores da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros estão em desacordo com os contornos impostos tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 10.633 de 2002, circunstância que atrai a competência desta Corte de Contas para assinar prazo para a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do artigo 71, inciso 9 da Constituição e do artigo 45 da Lei Orgânica, Lei Federal 8.443 de 92. Passados mais de 3 anos da edição do Acórdão 1047, como eu já mencionei, que não solucionou o problema, e diante das considerações que ora submeto ao descortino dos meus pares, creio que o TCU deva impor uma medida diversa do mero ressarcimento, a fim de equacionar a questão de forma definitiva. Para tanto, senhores ministros, senhor presidente, senhor procurador-geral, a minha proposta é de que este plenário determine a Polícia Militar do DF, a Polícia Civil do DF e ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, para que providenciem o imediato retorno dos servidores de seus quadros funcionais que estejam cedidos a quaisquer órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como aos demais órgãos ou entidades pertencentes às estruturas dos respectivos poderes. Quanto ao ressarcimento da remuneração já paga aos servidores que se encontravam cedidos, permanece a obrigatoriedade de recolhimento, embora eu seja sensível ao argumento apresentado
pela Procuradoria do DF, mas eu entendo que permanece a obrigatoriedade de recolhimento desses valores aos cofres do Fundo Constitucional, devendo o gestor desse fundo informar no próximo relatório de gestão as medidas adotadas e os resultados alcançados para obter o retorno dessas quantias, tais como a inscrição dos cessionários no Cadastro Informativo de Crédito Não Quitado do Setor Público Federal, CADIM. Por fim, no que se refere às ponderações exaradas pelo Parquet de Contas, concordo com o entendimento de que a competência para edição de normativo sobre o uso de recursos do Fundo Constitucional pertence ao Distrito Federal e não ao Ministério do Planejamento, sem prejuízo de ressaltar que qualquer normativo sobre o tema não poderá exceder os limites impostos pela lei instituidora daquele fundo. Acerca das demais hipóteses de cessão, registro, que conforme essencialmente exposto nesta oportunidade, a impossibilidade de cessão decorre da própria natureza do Fundo Constitucional, fixada no artigo 21, inciso 14 da Constituição e da Lei 10.633. Portanto, excepcionalidades legalmente estatuídas deverão ser avaliadas caso a caso, a exemplo da Lei 13.020 de 2014, relativa ao exercício das funções comissionadas de grandes eventos. Portanto, senhores ministros, senhor Procurador-Geral, senhor presidente, a minha proposta de acórdão é, primeiro, determinar à Polícia Militar do DF, à Polícia Civil do DF e ao Corpo de Bombeiros Militar do DF que, no prazo de 15 dias, providenciem o retorno de todos os servidores de seus quadros funcionais que estejam cedidos a quaisquer órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como aos demais órgãos ou entidades não pertencentes às estruturas dos respectivos poderes. Segundo, informar a Polícia Civil do Distrito Federal que a determinação acima também abrange os agentes policiais de custódia lotados ou em exercício em órgãos não integrantes da estrutura orgânica da corporação. E terceiro, esclarecer ao gestor do Fundo Constitucional do DF que, no que se refere ao ressarcimento da remuneração já paga aos servidores que se encontravam cedidos, permanece a obrigatoriedade de recolhimento desses valores aos cofres na forma delineada no voto que acabo de ler. Apresento algumas providências acessórias, senhor presidente, e é essa a proposta que trago a exame, ao debate e, evidentemente, a elevada apreciação dos meus nobres pares. É como voto. Eu vou colocar a matéria em discussão. Já estão inscritos os ministros Otto Alencar Rodrigues, Benjamin Zeno, Zé Múcio Monteiro e o Ministério Público, e Vital do Rego. Então, vamos começar ouvindo o ministro Otto. Senhor presidente, senhores ministros, senhor subprocurador-geral, eu não poderia, na oportunidade, deixar de cumprimentar o ministro Bruno Dantas pelo excepcional voto aqui proferido, com a sua peculiar, conhecida competência, que conseguiu apreender em poucas páginas as linhas mestras do Fundo Constitucional do Distrito Federal. A questão, senhor presidente, senhores ministros, causa tumultos na administração, mas não é em si mesma tormentosa. Eu acho simples, ela decorre da própria legislação existente, que já está totalmente traçada. Considero que o prejuízo ao Fundo Constitucional do Distrito Federal é patente, é visível, mas o prejuízo maior pertence à sociedade civil do Distrito Federal, que tem esses servidores, 710 servidores públicos, cedidos para finalidades outras que as previstas na legislação. Digo mais, senhor presidente, digo que a legitimação da conduta administrativa da cessão dos servidores decorre não em vista do órgão que a requer, nem da autoridade a que visam tais servidores servir, mas simplesmente, unicamente da legislação. E a legislação não patenteia a cessão em massa de servidores do Distrito Federal como um comportamento legal. Então, quando se verifica pela própria quantidade, pelo próprio número de servidores cedidos,
Eu acredito que salta aos olhos a ilegalidade da ação administrativa. Para mim, o desvio de finalidade é visível. Recentemente, o Tribunal de Contas teve a oportunidade de tratar de auditoria na área da educação. Nessa auditoria, o tribunal verificou que aproximadamente 20% dos servidores, dos professores, estavam cedidos em grande número para gabinetes de parlamentares do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras de vereadores. Apurou, então, o tribunal que havia uma falta patente de professores nas escolas, mas esses servidores estavam cedidos para parlamentares, na sua grande maioria. Agora vemos que nós temos uma falta de segurança gigantesca e nós vemos que mais de 5% dos policiais estão cedidos. Eu apenas faria uma única consideração ao eminente relator, que fica a cargo de Sua Excelência atendê-la ou não. E ela diz respeito, em vista do primeiro tópico que eu tratei, que é do tumulto que a questão vai causar a vários órgãos da administração pública. Eu sugeriria apenas no item 9.1 que, ao invés de 15 dias, Vossa Excelência ampliasse esse prazo para 30 dias, pelo menos, porque realmente é uma questão que causa tumulto. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Continue a discussão. Está com a palavra o ministro Benjamin Zimmermann. Obrigado, senhor presidente. Também queria louvar o voto do ministro Bruno Dantas, muito percussiente, objetivo. Mas eu gostaria de colocar uma questão, que já antecipo que vou subscrever o voto de Sua Excelência, mas gostaria de colocar uma questão que mostra como a situação do fundo acaba resultando numa circunstância extremamente heterodoxa. Quantas horas já foram consumidas nesse plenário para debater a questão do desconto previdenciário, do imposto de renda retido na fonte, quem pertence. Esse fundo é, sem dúvida, uma figura muito heterodoxa que causa a seguinte constatação. É óbvio que o ministro Bruno Dantas tem toda a razão no sentido de que a força constitucional e a força legal da lei que institui o fundo exige que os recursos do fundo sejam eventualmente utilizados para manutenção da segurança, da organização e manutenção da segurança do DF. Vejo, entretanto, que surge sempre um questionamento. Esses servidores do DF da área de segurança são servidores públicos federais ou estaduais? Ou distritais? Veja, a Constituição fala que cabe à União organizar e manter. Manter significa remeter os recursos necessários à manutenção das equipes de segurança, dos serviços de segurança. Organizar é estruturar, sem dúvida, do ponto de vista estático, os planos de cargos, os cargos e as competências dos órgãos vinculados à segurança. Mas, em nenhum momento, ela diz que cabe à União dirigir a segurança do DF, o que significa que a função administrativa da direção significa colocar em movimento a segurança, dispor discricionariamente pela alocação dos servidores nos diversos postos. Em nenhum momento o ministro Bruno Dantas alude a qualquer interferência nesse âmbito discricionário, no núcleo desse âmbito discricionário. Ninguém está mandando que os policiais civis fiquem nesse ou naquele posto, que as suas rondas sejam feitas dessa ou daquela forma. Mas nós estamos, no limite, impedindo que esses servidores públicos possam usufruir de alguns direitos que lhes são conferidos pelas leis dos servidores públicos civis da União do DF, que são os afastamentos. Há, por exemplo, na 8.112, no artigo 93, as regras que são instituídas para a cessão de servidores em função de requisição de órgãos, entidades da administração pública federal, da estadual, distrital, municipal. E as regras de ressarcimento, quem paga, o cessionário, o cedente, estatais. Bem, esses servidores, mantida a tese do ministro Bruno Dantas e do TCU, que eu vou defender também, esses servidores ficam submetidos a um regime jurídico absolutamente distinto e a eles não será possível falar de afastamento, senão nos limites do que seja segurança pública estrita. Mas aí seria algo muito reduzido e muito limitado. Eu pergunto,
Seria possível, então, a criação de um regime, de um conjunto de servidores que se submetem a um regime jurídico que não é aquele estabelecido nem na lei federal, nem na lei distrital, muito similar a esse aqui? Eu entendo que sim, porque isso decorre de uma injunção constitucional, exatamente dessa heterodoxia do fundo. E nesse ponto, ministro Walton, eu entendo que as questões não são simples, não, né? São extremamente complexas. E o tempo consumido nessas discussões mostra isso. E a dúvida que tenho é qual é o limite de interferência na discricionariedade que a Constituição nos dá para impedir sessões, de uma forma geral, no âmbito do DF. O ministro Bruno Dantas está sendo absolutamente radical, estabelecendo uma regra absoluta de devolução. Mas, se nós formos nas visitas que fazemos a outros estados, não é incomum, numa Assembleia Legislativa, você ver policiais civis, policiais militares cedidos nos tribunais de contas estaduais. Aliás, não é não comum, não, é a regra, né? Ou seja, eles são cedidos mesmo e o TCU não existe, não tem o seu serviço de segurança terceirizado, fornecido por empresa privada. Mas essa exceção é a regra geral, o que provavelmente ocorre no DF. Eu nem sei se isso ocorre no DF, mas imagino que sim, que essa exceção seja disponibilizada. Eu pergunto o caso que foi mencionado pelo douto procurador do DF, que fez a defesa oral, a cessão de servidores para a realização da proteção do governador do Estado. Nós estamos determinando que isso seja devolvido, né? Que esses servidores sejam devolvidos. E aqui eu acho que nós temos que ter um pouco, talvez, de fazer algum tipo de reflexão ou fazer algum tipo de limitação dessa intervenção no âmbito discricionário. Ministro Bruno, talvez nós não pudéssemos permitir que sessões vinculadas estritamente à atividade de segurança pudessem ser preservadas. Eu entendo perfeitamente que eu não consigo ver um policial civil, um bombeiro militar, um policial militar cedido para atividades burocráticas na Secretaria de Fazenda do DF. Mas a manutenção da segurança do governador ou, eventualmente... Precisa de sessão para isso? A polícia vinculada ao governador precisa de sessão para o gabinete do governador? Essa é uma pergunta... Isso estaria dentro... Ah, bom, então talvez Vossa Excelência me faz pensar algo que não tinha pensado. A sessão seria uma... Precisa para a Câmara. Para a Assembleia. Sim, para a Assembleia, uma sessão... Reparem, se você tiver policiais militares lotados no gabinete do governador, isso não exigiria formalmente uma sessão? Reparem que são órgãos distintos, né? Pertencem a um poder, mas não são submetidos a órgãos. Mas o que a gente poderia fazer, talvez, é pedir que, nesses 30 dias, o DF pudesse arrolar as hipóteses de absoluta incompatibilidade com... Ou seja, em que o interesse público, afinal, seria melhor respeitado por uma sessão exclusivíssima, excepcionalíssima. Então, talvez colocar no item 941 essa possibilidade de, em 30 dias, concordo com o ministro Walton, esse prazo está muito curto, e que o DF pudesse listar as hipóteses de sessão que respeitariam a ideia de teleologia do fundo, segurança, imprescindibilidade, e, eventualmente, em alguns casos, nós pudéssemos até tolerar, se não concordássemos com o DF, tolerar num prazo maior que essa migração pudesse ocorrer. Seria, então, a sugestão que faria a Vossa Excelência e louvando muitíssimo o trabalho que Sua Excelência realizou nesse processo. Ministro Múcio. Senhor presidente, senhor procurador, senhores ministros, eu poderia não falar depois que o ministro Otto e o ministro Benjamin já disseram de forma mais competente o que eu tenho a dizer de forma mais... A situação do governador do GDF é uma situação extremamente delicada. É como se ele hospedasse as maiores autoridades e esse povo nunca fosse embora. Ele hospeda presidente de República, presidente de Senado, presidente... É como se uma paróquia hospedasse o Papa e o Papa não tivesse data para ir embora da paróquia com todo o seu cardinalato. Estão aqui os embaixadores, estão aqui presidente do Supremo, está aqui presidente do Tribunal de Justiça, está aqui presidente de TCU... todos os embaixadores, presidentes de república, e
Ele hospeda, ele é inquilino de um hóspede que é mais importante que ele, que é uma cidade limpa, segura e absolutamente bem administrada. O que nós estamos julgando aqui, esse relatório, se mudar o cabeçalho, serve para qualquer estado do Brasil. Qual é o governador que não precisa da segurança do Amapá ao Rio Grande do Sul? Aí vamos para outro poder. Qual é o presidente da Assembleia Legislativa, e no caso de Câmara Distrital, que não pede que dê segurança ao seu deputado para que movimentos grevistas e paredistas invadam as sessões plenárias e quebrem tudo que tem lá dentro? Qual é o presidente do Tribunal Superior de Justiça dos Estados que não pede que seja dada segurança aos seus magistrados para que eles possam julgar? Eu voto com o relator. Evidentemente que é... Agora, eu queria juntar a propositura do ministro Otto e a de Benjamin, por que nós não damos um prazo para que eles apresentem as condições mínimas? Se não é 5%, pode ser que ele atenda e seja modelo para o resto do país, 3%, 2,5%, mas eu acho que nós não podemos condenar só o GDF a um crime que acontece em todos os estados do Brasil. Então, nós poderíamos pedir ao GDF, nos apresente uma solução mínima. O governador precisa de segurança, o presidente da Assembleia Legislativa precisa de segurança, o presidente do Tribunal de Justiça do GDF precisa de segurança. Então, nós poderíamos propor que eles, em 30 dias, apresentassem um número mínimo. E esse número mínimo, evidentemente, que a sobra voltaria para as ruas, que é o que nós reclamamos da falta de segurança. Mas esses legisladores e esses chefes de executivo também precisam disso. Então, eu voto com o relator, mas pego um pouco da sugestão do ministro Otto, que precisa de prazo, pego um pouco da sugestão do ministro com relação à execuibilidade do seu acordo e sugeriria que nós propuséssemos que o GDF, aí sim, no prazo de 30 dias, nos apresentasse condições mínimas para que isso fosse executado. É isso. Ministro relator. Antes que prossiga a rodada de discussões, só para eu poder me manifestar sobre alguns temas que já foram abordados, só para que não fique, só para eu não esquecer algum tema, já vai ser rápido. Eu ouvi o ministro Benjamin e acabou não cabendo em mim a observação que fiz. Eu faço essa pergunta ao plenário. O governador, que é o comandante em chefe da Polícia Militar, precisa requisitar Polícia Militar para o seu gabinete? Veja, presidente, nós temos aqui no TCU uma representação da Advocacia Geral da União e não há nenhum advogado da União cedido ao TCU. O Senado e a Câmara possuem a sua segurança e não tem nenhum policial militar cedido ao Senado e à Câmara dos Deputados. E as assessorias parlamentares que se hospedam lá. Sim, se hospedam, mas não estão cedidos, exatamente. Acontece exatamente o oposto. Né? Ocupam espaço do edifício sede do Senado e da Câmara, mas estão vinculados à sua corporação. Não é? Da mesma forma, o ministro Zé Múcio traz uma observação importante. Agora, eu considero que, no caso do Distrito Federal, e é verdade, esse é um problema dramático no Brasil inteiro. Eu conversava hoje com um amigo desembargador no Rio de Janeiro, e ele me dizia que, no caso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, existem mais de 100 policiais militares só no Tribunal de Justiça, ou seja, um batalhão inteiro no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, há uma peculiaridade do Distrito Federal que o Rio de Janeiro não tem. O Distrito Federal paga a Polícia Militar com recursos da União, de um fundo que tem uma finalidade específica. O Rio de Janeiro não. O Rio de Janeiro paga a sua polícia com recursos do seu orçamento. Então, é uma situação bastante diferenciada. E só quanto ao último ponto que o ministro Benjamin falou, eu compreendo perfeitamente que pode sim gerar para quem olha à primeira vista uma sensação de que esses servidores eles não teriam alguns direitos que são previstos na legislação, no Estatuto Jurídico dos Militares. Mas se a gente for examinar com mais cuidado, ministro Benjamin, eu vejo, basta que a cessão seja feita com ônus integral para o órgão que está recebendo. Porque o que não é que ele não pode ser cedido, ele não pode ser remunerado com recursos do fundo. Então, ele pode perfeitamente ir trabalhar lá na Câmara Legislativa, desde que a Câmara Legislativa assuma integralmente
o pagamento desse servidor. No ato de cessão, o governador do Distrito Federal ou o secretário competente vai fazer um ato cedendo sem a remuneração devida. De qualquer forma, evidentemente que eu não estou aqui para criar um tumulto na administração do Distrito Federal. Eu sei que existem servidores, policiais militares, policiais civis, em órgãos muito importantes, desempenhando atividades muito importantes, mas a questão é que nós estamos patinando nesse tema há mais de 4 anos. E o Distrito Federal, até hoje, não apresentou solução nenhuma. Então, eu evidentemente, que eu adiro à proposta que o ministro Walton fez, eu acho que nós podemos, sim, prorrogar o prazo. Agora, eu teria muita dificuldade de admitir qualquer outra solução que não seja a devolução, ainda que num prazo maior. Você não aceita uma proposta de adequação, não? Eu acho que não. Eu acho que quem faz concurso para a Polícia Militar sabe que vai ser Polícia Militar, não vai ser policial de gabinete, porque o regime de previdência da Polícia Militar é completamente diferente. O que nós vemos hoje no Brasil, e não é o caso, não é exclusividade de Brasília, mas aqui nós não estamos falando só de fundo constitucional mais, mas o que nós vemos são servidores que fazem concurso para a Polícia Militar, nunca deram um dia de expediente na Polícia Militar e se aposentam com o prazo que a lei estabelece para militares. É isso que acontece no Brasil. São militares de gabinetes. São militares que passam uma vida trabalhando no gabinete do deputado que é amigo da família. Ministro Bruno, posso fazer uma pequena... É que Vossa Excelência do voto deixa bem claro que o mero ressarcimento do valor da remuneração do servidor cedido ao FCDF não seria suficiente. Na verdade, essa regra existe nos afastamentos, né? Quer dizer, por isso que eu digo, nós estamos sendo mais duros do que... A legislação prevê isso. Quando há uma sessão, o cessionário, em regra, é responsável pelo pagamento. Aí as fórmulas são distintas. O problema é que, em razão dessa dureza, podemos estar sendo mais duros do que a realidade. É por isso que eu acho que seria interessante que o DF, em 30 dias, trouxesse... Olha, são essas estritíssimas hipóteses que nós não podemos abrir mão, sob pena do interesse público. E aí sim, em 30 dias, essa questão já perdura, Vossa Excelência tem, de forma incômoda, por tanto tempo, mas mais 30 dias talvez pudesse ser o suficiente para que nós batêssemos o martelo com as exceções excepcionalíssimas que o GDF, porventura, trouxesse. Porque agora nós estamos apenas engendrando possibilidades, mas pode haver. O DF é totalmente diferente dos outros entes da Federação. Ele poderia enviar uma lei à Câmara Legislativa criando uma guarda distrital que não fosse remunerada pelo Fundo Constitucional. Aí ele administra da maneira que quiser. Se quiser administrar igual ao Rio de Janeiro, que tem milhares de policiais militares no Tribunal de Contas do Estado, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Município, na Assembleia Legislativa, tudo bem, mas não com dinheiro do Fundo Constitucional. Eu vou ouvir os demais ministros, depois eu volto a falar sobre o ponto que o ministro Benjamin Então, falou. continuando a discussão, está com a palavra o ministro Vital. Depois o ministro Vital. Senhor presidente, colegas ministros, senhor procurador, eminente relator, eu gostaria de abrir a minha participação com a seguinte notícia. O Distrito Federal foi veiculado com base no Atlas de Violência de 2016. O Distrito Federal é mais violento que o Rio de Janeiro e São Paulo e tem o 13º maior índice de homicídios no país. De acordo com o Atlas de Violência de 2016, a capital registra uma média de 2 assassinatos por dia e uma taxa de 33,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, mais do que 29,1 da média nacional. A maior parte dos crimes acontece com armas de fogo. A região metropolitana é ainda mais crítica, com taxas de homicídio que ultrapassam 51,6. Enquanto o DF tem média de 33,1 óbitos, no Rio de Janeiro, 32,1 morrem para cada grupo de 100 mil habitantes. São Paulo tem a segunda menor taxa, 13,4, atrás apenas de Santa Catarina, 12,7. São dados coletados no Atlas de Violência. Nós estamos discutindo o fundo, e aqui o ministro Benjamin colocou, o ministro Walton também, o ministro Múcio, que tem sido um cliente assíduo desse plenário, o Fundo Constitucional do Distrito Federal,
por situações que versam ora sobre a educação, ora sobre a aplicação, ora sobre as relações do fundo com a União. E agora, um caso que o ministro Bruno traz acerca do que fazer com, segundo os dados levantados ainda em 2015, pelo ministro Bruno em seu voto, com 710 policiais. Bom, o que fazer com eles dentro de uma relação direta com esse quadro caótico de violência que nós estamos vivenciando? Está pacificada as questões do ressarcimento, não quero nem falar ou repisar neles. E eu vou tomar até, porque o ministro Zé Múcio, com a sua brilhante inteligência, o ministro Zé Múcio, quando passa para o improviso, ele encanta todos nós, criando comparações e fazendo... O ministro Zé Múcio colocou, mas é claro, o governador recebe aqui, é como se recebe as embaixadas, recebesse o Papa e esse cardinalato não quisesse sair do território. E aí, também usando a mesma figura de linguagem do ministro Zé Múcio, é por isso que o Distrito Federal é tratado tão diferenciadamente dos outros estados da federação, que é dado ao Distrito Federal um fundo constitucional exatamente para ele pagar esses funcionários ligados à educação e à saúde. Bom, que a crise é nacional, e que nós devemos dar um exemplo com o Distrito Federal, devemos sim. Eu acho que nós temos a oportunidade de dizer o interesse social é preponderantemente necessário neste momento. E esse acordo é a oportunidade. Eu faria, ministro Bruno, e aí, sem querer aperfeiçoar, longe de mim, a sugestão do ministro Decano, que aumentou o prazo de 15 dias, sugeriu o aumento do prazo de 15 dias para 30 dias, eu queria fazer uma sugestão, eminente ministro Walton e ministro relator, é que não foi abordado até agora, é que é mais gritante e salta mais aos olhos desta ineficiência ou desse desvio de finalidade do policial militar, que é bem remunerado no Distrito Federal e merece ser bem remunerado no Distrito Federal, como em todo o Brasil, mas é tão distante a realidade de ver o policial nas ruas, patrulhando, né, e nos dá essa sensação de segurança que é tão importante nesse quadro estatístico que eu falei. Mas é incrível, existem dados, e Vossa Excelência colocou no seu relatório, e pode confirmar, existem 182 desses 710, existem 182 sem nenhuma pertinência militar à disposição. Esses 182 que estão ABIN, Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal, Secretaria da Criança, Secretaria do Turismo e outros 104, eu estou referindo aos dados trazidos pelo voto do ministro relator. Então, esses aí, eu sugeria, ministro Walton, ministro Bruno, que eles devem votar imediatamente, no máximo em 15 dias, porque esse não tem nenhuma pertinência com a atividade militar. Nenhuma pertinência com a atividade militar. Manter-se um dos itens do 9.1.1 no acordo, no prazo de 15 dias, providencie o retorno dos servidores de seus quadros que não exerçam atividades relacionadas com a área de segurança pública. É a sugestão que faço a Vossa Excelência, manter os 30 dias daqueles que têm alguma pertinência com a atividade militar, para se fazer efetivamente uma modelagem necessária aos olhos da lei. A Casa Militar do Distrito Federal, que é o órgão que funciona como gabinete, digamos assim, de segurança institucional, é uma secretaria de Estado. Ela tem, eu fui inclusive pegar os dados, ela tem status de secretaria de Estado destinadas à segurança institucional do governador e dos entes de governo. Bom, aqueles que estão com alguma pertinência, continuariam os 30 dias, mas aqueles que não têm nenhuma pertinência, senhor relator, sugestão que faço a Vossa Excelência é que eles devem voltar imediatamente. O relator, ministro Bruno Dantas, no seu voto, colocou que o servidor que está na Secretaria de Turismo não tem pertinência
com a atividade militar. O servidor que está, por exemplo, na Secretaria da Criança, segundo o voto, também... Mas essa transição imediatamente do serviço público é uma coisa que não tem que fazer compromisso, não tem quem faz, não tem que dar uma mobilidade ao gestor. E a modelagem, efetivamente, quem está dando somos nós, quando fixamos um prazo de 15 dias e o prazo de 30 dias. Essa é a minha posição. Àqueles que não têm pertinência, manter os prazos de 30 dias, de 15 dias, e aqueles que têm pertinência, manter o prazo de 30 dias. O ministro Sherman. Pois não, ministro Sherman, tem a preferência pela ordem da solicitação. Exatamente. Eu só queria manifestar meu Então, apoio, ministro Nardes. manifestar meu apoio à proposta do ministro Vital, porque aqueles que não têm pertinência nenhuma em relação à questão de segurança, eu acho que a proposta dele é importante no sentido de que o que me preocupa são as mortes que estão acontecendo, como aconteceu a semana passada, de uma senhora que foi assaltada com faca e morta aqui na Asa Norte. Aliás, naquela auditoria que eu propus sobre a questão da fundiária, que eu devo trazer nos próximos dias de Brasília, nós já temos 1,5 milhão de pessoas morando de forma ilegal em Brasília, de 3 milhões. Ou seja, a questão social e a desorganização do entorno de Brasília leva ao mais alto índice de criminalidade em Lusiânia e Valparaíso, comparado ao México. Por isso que tem que voltar essas pessoas. As pessoas estão morrendo. Nós estamos indo para uma situação e caminhando para uma situação semelhante à do Rio de Janeiro. Eu, como sou relator dos Jogos Olímpicos, a gente alertou lá atrás, não somente eu, o tribunal como um todo, que tinha que ter um legado de segurança. Não ficou legado de segurança. E há esse desvirtuamento. Então, eu concordo com a proposta do ministro Aldo, dos 30 dias, mas aceitando a proposta do ministro Vital do Rego, de que aqueles que não têm nada a ver com a questão de trabalho diretamente com a segurança, imediatamente sejam retornados pela questão de segurança que a cidade vive, extremamente grave hoje em Brasília, como é um problema nacional e não somente aqui. Eu queria aproveitar ainda para o debate de que eu estou monitorando e trabalhando muito, o presidente sabe, todo o plenário sabe, na governança de fronteira. São milhares de armas e contrabando que entram. Enquanto já fizemos uma visita a Foz do Iguaçu e fizemos um evento aqui e vamos fazer outros eventos de que é necessário ter uma integração com o combate ao crime lá na fronteira com as grandes cidades. Nós temos que também atacar essa questão, a decisão do tribunal, porque uma coisa está relacionada à outra, ou seja, eu faço esse pequeno parêntese para falar de forma genérica, porque se não tiver uma política nacional sobre governança de fronteira, não adianta também atacar só o problema da segurança e a governança de segurança aqui na capital ou em São Paulo, no Rio. Portanto, eu apoio integralmente a proposta do ministro Alto e do ministro Vital do Rego e concordo plenamente com o voto do ministro Bruno Dantas com essas propostas que foram colocadas como sugestões para o ministro. Ministro Sherman. Em seguida, o Ministério Público usará da palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, eu louvo o trabalho que foi trazido pelo ministro Bruno Dantas. Realmente, a questão é relevante e se torna mais relevante ainda porque uma determinação do tribunal foi desconsiderada durante 3 anos, né? Mas eu tenho algumas ponderações a fazer, são as seguintes. Eu também enxergo, como o ministro Bruno Dantas, de que, para a realização de determinadas funções policiais, talvez não seja necessário mesmo a sessão, né? Se as atividades que ele vai exercer são de natureza policial,
talvez não seja necessária a sessão para que eles continuem a fazê-lo. E então, a primeira sugestão, ministro Bruno, que eu faria é que isso constasse do dispositivo do acórdão, porque eu tenho receio de, eventualmente, com a determinação de retorno desses servidores e a acontecer alguma ocorrência em razão do retorno deles, venham a responsabilizar o TCU pela sua determinação. Então, deixar claro no acórdão que o exercício de atividades policiais, né, naqueles casos, ou melhor, que, eventualmente, o retorno ou a extinção da sessão, ela não necessariamente inviabiliza o exercício da função que é de natureza policial. Né? Eu dou um exemplo, Michel, e eu compreendo e já digo que vou Ministro Bruno, porque foi precisa a sua intervenção. Os fóruns daqui das circunscrições aqui do Distrito Federal, sim, todos eles têm postos militares. Agora, aqueles policiais militares precisam estar cedidos ao Tribunal de Justiça? Não. Evidentemente que não. Acredito que não. Eles vão ocupar uma sala do fórum, mas eles podem perfeitamente ficar vinculados à Polícia Militar. Não existe essa necessidade de requisição para o tribunal. Para quê? Para o presidente do tribunal dar ordem no funcionário? Não, ele tem que ficar vinculado à corporação. É um posto de trabalho dele vinculado à Polícia Militar. Exatamente. Então, assim, mas a minha intenção é que isso fique claro no acórdão, porque eles depois retiram as pessoas dos postos com base na nossa decisão e possam depois nos responsabilizar por algo. Mas exercendo a função policial. Exato. E o segundo ponto que eu colocaria, Vossa Excelência, eu não sei se isso está sendo feito no outro processo em que foi feita aquela determinação em 2014, mas é possível saber as razões pelas quais a determinação dada pela primeira Câmara não foi cumprida. E se essas razões se elas não forem razoáveis, é preciso sancionar as pessoas que receberam essa determinação e não cumpriram. Então, se isso não está sendo apurado naquele acórdão, eu proponho que Vossa Excelência apure aqui as razões pelas quais não foi cumprida a determinação do tribunal. E, se for o caso, faça as audiências e analise as razões, e, se elas não se justificarem, eu acho que cumpre o tribunal a realizar essa função. O terceiro ponto, eu queria apoiar a proposta que foi feita pelo ministro Zimmer, mas com um adendo, com uma restrição a mais, porque nós estamos imaginando aqui algumas possibilidades, né, de exceção a essa regra de retorno. Eu só vejo uma possibilidade, ou seja, que seja uma atividade extremamente relevante e que o fim da sessão implique necessariamente o fim da função de atividade policial. Então, nesse caso, se eventualmente no prazo que foi dado para que se faça o retorno, se fixe um prazo para que o GDF, o Distrito Federal, apresente em que situações o exercício da função, que é de extrema relevância, não pode ser exercida sem que se faça a sessão. Aí Vossa Excelência examina. Se achar que é razoável ou não, Vossa Excelência adere à exceção. Se não... Se poderia ser, só para eu já ir construindo aqui a redação na cabeça, ministro Sherman, eu pergunto se poderia ser feito da seguinte maneira. O acórdão expediria a determinação de retorno imediato no prazo de 30 dias. No entanto, o Distrito Federal, facultaríamos ao Distrito Federal, nesse prazo, no mesmo prazo de 30 dias, que apresentasse um relatório de quais áreas em que, exatamente essa redação que Vossa Excelência sugere, a preservação da sessão seria imperiosa
para a manutenção da própria função policial, e aí, somente nesses casos, o Distrito Federal ficaria dispensado de devolver imediatamente até a apreciação do tribunal. Pronto. Ministro Bruno. Eu acho que... Agora, o que ele não pode dizer é que o 710, ele vai estudar o 710. Mas ele vai precisar comprovar, ministro Bruno, Vamos estabelecer os critérios. Vai precisar comprovar que, nesse caso excepcional, a função policial não pode ser exercida sem a sessão. Essa seria Ministro. a base. São segurança em lato senso, né? Porque envolve bombeiros militares, mas eu concordo plenamente assim, com segurança em lato senso. chama... E assim, eu concordo também, eventualmente, com a proposta que foi feita pelo ministro Vital do Rego. Eu acho que nesses casos em que não há vinculação com a atividade policial, eu acho que o retorno devia ser mais rápido. Então, assim, fica a critério do ministro Bruno. Se o ministro Vital do Rego mantiver a posição dele, eu vou apoiá-lo. Né? Então, são essas Ministro Bruno. as sugestões que eu teria. Antes do Ministério Público falar, ministro Bruno, o senhor refletiu exatamente o que eu estava pensando sugerir a Vossa Excelência nessa última questão que o ministro Benjamin tinha falado. Se nós devolvermos a bola para o GDF, ele vai receber pressões e vai mandar para cá a lista dos 700 que todos são essenciais. Então, do jeito que Vossa Excelência botou aqui no item 9.1, para mim está perfeito. Então, ele que apresente, olha, esses aqui são essenciais. Deve permanecer assim. Agora, se devolver a bola, ele vai receber pressões de todo lado e vai dizer que os 700 são essenciais para ficar onde estão. Mas continua em discussão a matéria e toca a palavra ao Ministério Público. Ministro Sherman. Só uma pergunta. Eu não sei se o ministro Bruno acolheu a proposta da audiência. Acolhi. Mas antes de passar ao Ministério Público, o ministro Alto já tinha solicitado a palavra e a quem eu concedo a palavra. Ministro Alto. Apenas para ressaltar o fato de que nós estamos, com esta decisão, inaugurando uma nova era na questão da cessão de servidores indevidamente. Eu verifico, eu vejo, eu entendo que há desvio de finalidade na cessão maciça de servidores a outros órgãos da administração. Vejo claro desvio de finalidade, por exemplo, na cessão de 65 mil professores que passam a desempenhar suas funções fora da sala de aula, atuando em gabinetes e em escritórios da administração que não seja sala de aula. Também vejo, no caso concreto, que nós temos 5% dos servidores da Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros cedidos, claríssimo desvio de finalidade, uma vez que desfalca a atividade fim desses especiais órgãos da administração voltados à segurança. Então, eu acho que o TCU tem de voltar suas atenções para as outras carreiras que estão maciçamente cedidas a outras áreas da administração e deixam de cumprir as suas funções vitais nas finalidades para as quais elas foram arregimentadas. Eu também chamo a atenção do ministro Bruno sobre o item 9.3 que eu lhe encaminhei. Não, isso já vou ler. Então, vamos ouvir o Ministério Público. Presidente, parece que o advogado tem uma questão de fato, não sei. Sim. O relator está de acordo, então... Vossa Excelência autoriza, ministro Bruno? Como processualista que ele vai saber distinguir o que é questão de fato. Perfeitamente. Apenas para dois breves esclarecimentos de fato. Primeiro é o seguinte, a propósito de uma preocupação que foi suscitada pelo ministro Sherman ou pelo ministro Vital, houve sucessivas apresentações de informações ao longo desses 3 anos, ministro Bruno. Não houve omissão nem inércia da parte do Distrito Federal. A própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal... Cumprimento do acordo da primeira Câmara que você está falando. Isso, relativamente ao cumprimento do acordo da primeira Câmara. Várias informações foram prestadas, nós vamos detalhar isso melhor no momento oportuno. É importantíssimo que essa questão fique esclarecida. O segundo, ministro, revestido de esclarecimento de fato, de questão de ordem, faço um apelo ao tribunal. Essa divisão entre atividades que não sejam absolutamente associadas à segurança pública e que sejam associadas vai causar dificuldade no cumprimento do acordo. Então, o que nós pedimos é um prazo único.
para que possamos definir, no intuito da colaboração que eu já propus aqui no momento que fiz a sustentação oral. Apenas isso. Um prazo único para que avaliemos a situação dos mais 700 policiais militares e cumpramos a determinação do tribunal. Obrigado. Ministério Público está com a palavra. Doutor Lucas Rocha Furtado. Senhor presidente, agradeço e digo mais uma vez que ainda bem que foi aceito pelo senhor relator o prazo de 30 dias sugerido. Eu também, senhor presidente, gostaria de mencionar que entendo que a questão da segurança não pode ser resolvida simplesmente com policiamento, mas com educação. Deve ser educado, mas isso não está em discussão no momento. Eu diria também ao ministro Nardes que via pesquisa e que são apontadas em brevíssimo tempo, em brevíssimo futuro, senhor presidente, que algumas cidades satélites do DF seriam as mais perigosas do mundo, à exceção de algumas poucas cidades mexicanas em função do tráfico de drogas. Entendo também, como já ressaltado anteriormente, que parece que a Polícia Militar do DF confunde os conceitos de seção e de lotação. A lotação em determinadas atividades bastaria. Não haveria necessidade de seção para cumprir atividade relacionada, por exemplo, à segurança do governador. É obrigação da Polícia Militar do DF de garantir a segurança do senhor governador sem que haja necessidade de cessão desses servidores. Então, cumprimento o ministro Bruno Dantas e cumprimento o senhor procurador do DF pela fala, senhor presidente. Ministro Bruno. Ministro Benjamin. A diferença entre lotação e sessão, para ser muito sincero, é que na sessão o servidor passa a ocupar um cargo em comissão, uma função de confiança. É remuneração. Então, isso que nós estamos falando significa, para os 700 casos, um pagamento de uma função gratificável, função comissionada. Então, essa é a diferença, ministro. Eu sei que Vossa Excelência sabe, mas há uma diferença. Sim. Ministro Bruno, eu indago se já podemos votar e, ao final, Vossa Excelência apresentar a redação final do acordo, consolidando a sugestão que Vossa Excelência recebeu. A única divergência diz respeito ao prazo de 15 dias. Mas o ministro Múcio já concordou aqui, eu fiz uma Não, o do ponderação. Vital. Ele concordou com o ministro Vital. Então, o prazo de 30 dias, para todas as duas situações, 15 é isso? dias, não, 15 dias para aquelas situações que não têm qualquer pertinência. Que é a do ministro Vital e do... 30 dias para as demais, que é do Vital, ministro Vital e Sherman. Então, tem uma única Linares. proposta. Eu coloco a matéria em votação, a decisão do plenário, e, no final da sessão, Vossa Excelência apresenta a redação final. Pela ordem, Perdão. senhor presidente, o objetivo do ministro Vital é dar maior celeridade. Já houve Como concordância. bem observado pelo senhor procurador do DF, essa distinção entre a atividade de segurança e a atividade que não é de segurança pode suscitar alguma dúvida. Isso justificaria a oposição de embargos. Mas isso é residual. Então, eu confesso que a adoção de um prazo único de 30 dias se tornaria mais célere que o prazo de 15 dias. Nunca o prazo de 7 dias mencionado por Vossa Excelência, senhor relator. Nunca. Se o GDF tiver dificuldade, certamente ele vai pedir um prazo. Exatamente, Exatamente. Então, esta matéria aprovada e, ao final da sessão, o ministro Bruno Dantas apresentará a redação final.